Bom, boa noite a todos. Eu vou ficar sozinho mesmo aqui, não tem só eu. É muita responsabilidade. Bom, quero cumprimentar o presidente Homero, que nos deixou, foi para Cachoeiro, muito obrigado. Quero cumprimentar o meu querido amigo Rodrigo Mazei por mais um convite para abrir essa semana jurídica. Quero cumprimentar a doutora Flávia Brandão, que além de conselheira federal da OAB, também é vice-presidente da Comissão de Família da OAB, presidente do IBDFAM aqui no Espírito Santo. Na pessoa dela, cumprimento todas as mulheres presentes, a professora Fernanda Tartucci falará depois de mim. E mais uma vez é uma grande felicidade voltar aqui para Vitória, nesse evento que eu considero a Conferência Estadual da OAB do Espírito Santo. Quero dizer e pedir também para o Rodrigo Mazei ficar aqui, porque não sei se eu vou continuar vindo se ele não ficar, né? Então quero pedir que fique, né? E cumprimentar a todos vocês, nossos alunos da ESA, inclusive nos cursos que são ministrados em convênio com a Associação dos Advogados de São Paulo. Sei que sempre temos aqui em Vitória, em outras cidades também, um grande público nesses eventos. Bom, só para eu poder modular a minha fala de hoje, eu gostaria de saber, que levantasse a mão, quem já é advogado. Muito bem. E agora, quem não é advogado é estudante, especialmente os estagiários, né? Que são verdadeiros escravos dentro do direito como um todo, né? Mas persistam, porque vocês chegarão até lá e vão retribuir tudo que vocês passam para outras pessoas, e com isso o ciclo jurídico ele se concretiza com o tempo, né? Até porque, como eu gosto sempre de dizer, a advocacia é uma carreira que você começa a fazer sucesso, a se dar bem depois de um certo tempo, mais ou menos depois de uns 15 anos de formado, né? E você atinge o seu auge com 60 anos de idade, já todo detonado, deteriorado, né? E é verdade. Obrigado. É uma carreira que dá sucesso, dá dinheiro, mas dá também síndrome do pânico, problemas renais, estresse e outros problemas que nós conhecemos muito bem. Tá, também problema nas costas, por conta da tecnologia. Então, possivelmente, por volta dos 40 anos, você já vai começar a ter que fazer pilates também, né? Inclusive, o gato do pilates, que é algo que vai incomodar alguns dos senhores com o passar do tempo, né? Aí só quem faz pilates entendeu essa piada. Bom, vamos agora falar de um tema sério, um tema complicado, um tema que, na minha opinião, surgiu, como o professor Mazei mencionou aqui no começo, das novas tecnologias, do surgimento de novas questões, profissões que desaparecem, profissões que surgem. A advocacia nunca vai desaparecer, isso também é uma vantagem da nossa atuação, né? Mas algo que surgiu há pouco tempo e se intensificou nos últimos tempos, que é o diálogo entre dois livros diferentes dentro do Código Civil: o livro relacionado à responsabilidade civil e o livro relacionado ao direito de família, ou seja, o tema da responsabilidade civil no direito de família. Eu gosto sempre de dizer e fazer uma divisão de que nós temos essa matéria da responsabilidade civil dentro do direito de família incidente em dois tipos de relação. Aliás, os europeus gostam muito de usar esses dois termos, né? As relações tidas como relações horizontais, que são as relações entre cônjuges e companheiros, né? Cada vez uma tendência maior de equiparar a união estável ao casamento, e também as relações verticais, que são as relações estabelecidas entre pais e filhos. Relações essas que também foram ampliadas por conta da parentalidade socioafetiva, os filhos de criação, e a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, muito desafiadora, do reconhecimento da chamada multiparentalidade, né? Eu gosto sempre de fazer essa comparação, e hoje no direito de família brasileiro, e também isso vai repercutir dentro da responsabilidade civil,
nós temos aquela concretização da música do Rapa, que tem uma letra muito bonita que diz: família é quem você escolhe para você, é quem você escolhe para viver. Não precisa ter conta sanguínea, só precisa um pouco mais de sintonia. Família. Essa expressão dessa música é a expressão da chamada parentalidade socioafetiva, que foi concretizada no Brasil por decisão do Supremo Tribunal Federal. Ali se reconheceu, no primeiro momento, que a parentalidade socioafetiva é forma de parentesco civil. Foi também reconhecido que a parentalidade socioafetiva está em uma posição de igualdade com a parentalidade biológica. E, por fim, também foi reconhecida a multiparentalidade. Dentro da nossa realidade, depois veio uma resolução do Conselho Nacional de Justiça do final do ano passado, se não me falha a memória, a resolução número 66 do CNJ, possibilitando o reconhecimento da parentalidade socioafetiva diretamente no cartório de registro civil. Então, é bem provável que os senhores já tenham visto, ou se não viram, verão, casos de pessoas que têm 2 pais, uma mãe, 2 pais, 2 mães, 2 pais, uma mãe, e aí você pode ter 6 avós, 8 avós, 16 avós, porque o que a própria resolução prevê é que nós teremos aí uma limitação de 2 pais e 2 mães. Professor Mazei, eu peço que você aponte o tempo, porque eu sei que outras pessoas falaram depois de mim, e como eu organizo também congresso, eu sei como é importante essa questão do tempo. Quem está controlando o tempo, por favor, que eu não estou vendo ninguém com plaquinha, não tem ninguém? Então é a senhora que está controlando o tempo. Mas a senhora vai ter que me jogar uma água ou dar um cutucão, porque não tem como eu ver a senhora. Então você... A senhora está se divertindo hoje, né? Se a senhora ficar me provocando, eu vou sair do direito, vou fazer um stand-up jurídico aqui e aí vou me perder. É melhor a senhora rir mesmo. Porque eu fico preocupado. Na última vez que eu vim aqui, eu fiz um stand-up, exagerei, não sabia que estava sendo filmado, fui parar no YouTube. Aí eu recebi, até uma pessoa falou: o que aconteceu aquele dia? Você estava maluco, falou um monte de besteira? Né? Então eu falei: bom, essa vez eu vou me controlar mais, mas a senhora fica me provocando, daqui a pouco eu vou cair na loucura total e perder a cabeça aqui de novo. Mas voltando ao que eu estava dizendo, então, Mazei, por favor, marca o tempo para mim, inclusive porque depois você vai me pagar o vinho e eu também, né, eu fico o ano inteiro esperando para tomar os vinhos que você escolhe, né? Muito bem, então eu estava dizendo para vocês, voltando ao cerne principal, que nós temos as relações tidas como relações verticais no direito de família e as relações horizontais. O que acontece na responsabilidade civil? Hoje a responsabilidade civil no direito de família ela é mais acentuada nas relações verticais do que nas relações horizontais. Porque nas relações horizontais, ou houve o fim da culpa, ou houve pelo menos a mitigação da culpa. Para mim, eu sou mais professor de responsabilidade civil e de contratos do que professor de direito de família. Na verdade, eu tenho uma dificuldade escrevendo sobre todo o direito civil de admitir essa expressão de que a culpa foi totalmente banida nas relações de direito de família. Por quê? Porque para quem estuda a responsabilidade civil, e essa é uma das minhas especialidades, aliás, estou lançando agora um livro que eu fiquei 1 ano e meio escrevendo, que é um livro só sobre responsabilidade civil, que já está aí à venda. São 1.600 páginas só sobre responsabilidade civil. Sobre esse capítulo eu escrevi 150 páginas sobre responsabilidade civil no direito de família, né? Confesso aos senhores que com 42 anos de idade eu senti uma baita dificuldade de escrever, porque a produção que se tem no Brasil hoje de jurisprudência e também de doutrina é algo praticamente impossível de acompanhar. Então fica complicada essa afirmação para mim, porque se você disser que acabou a culpa dentro das relações de família, a conclusão a que se chega é que a responsabilidade é objetiva. Ou seja, que a responsabilidade independe de culpa. O que numa relação conjugal é terrível. Ou numa relação convivencial é terrível. Imagina imputar uma responsabilidade civil a um cônjuge ou companheiro sem a necessidade de prova de culpa. Nós teremos aí uma explosão dessas relações e um aumento ainda maior de judicialização de demandas, muitas vezes descabidas, num tipo de relação em que geralmente tem concausalidade.
A relação acabou porque houve contribuição causal dos dois, ou como se vocês quiserem, culpa dos dois. Os dois acabaram contribuindo para o fim da relação, ou até não contribuíram, a relação acabou porque acabou. É aquilo que em direito contratual a gente chama de frustração do fim da causa. Quando o contrato perde sua razão de ser, e no casamento também pode ser isso, o casamento perdeu sua razão de ser, porque as pessoas mudaram. Às vezes um entra no relacionamento pensando que o outro vai mudar, e o outro não muda. E a outra pessoa entra no relacionamento pensando que a outra pessoa vai permanecer como era, e ela muda. Então muitas vezes há um conflito por conta disso. Pois bem, então eu tenho essa dificuldade. Eu entendo com o devido respeito que a culpa ainda pode ser discutida nas relações conjugais e convivenciais, mas não para impedir o fim do vínculo, não para impedir o divórcio, mas para dois efeitos jurídicos, e eu não estou sozinho nisso. Estou junto com Zeno Veloso, Álvaro Vilaça Azevedo, Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenwald e José Fernando Simão. A culpa pode ser discutida para fins de alimentos, e a culpa pode ser discutida também para fins de responsabilidade civil. Até porque a minha posição é que, com o novo Código de Processo Civil, em uma ação de divórcio, todos os pedidos devem ser cumulados na mesma ação, aplicando-se o julgamento parcial de mérito. O juiz vai concedendo decisões parciais dentro da ação de divórcio. Primeira coisa que o juiz faz, decreta o divórcio do casal, e segue na discussão de outras questões, como alimentos, responsabilidade civil, entre outros temas. Alimentos entre os cônjuges, porque alimentos entre os filhos eu ainda entendo, guarda de filhos, alimento para os filhos, isso tem que ser demandado em outra ação. Até porque em matéria de alimentos, se não for utilizado o julgamento parcial de mérito, nós temos um sério problema. Imaginem duas ações, uma ação de divórcio que caiu com determinado juiz, dependendo da organização judiciária do local isso pode acontecer, e uma outra ação de alimentos que caiu com outro juiz. O juiz A decreta o divórcio do casal. Não existe mais fundamento para o juiz B fixar alimentos, a não ser que eu reconheça uma tese hipercomplexa, que é a tese dos alimentos pós-divórcio. Então, se você tiver pelo alimentante, você pode ter uma dificuldade pela alimentante ou pelo alimentante cônjuge, você pode ter uma dificuldade de conseguir a verba alimentar quando você tem dois juízes diferentes julgando a mesma questão. Já sei o que os senhores vão dizer, porque eu ouço isso no Brasil inteiro. Ah, professor, mas aqui os juízes não aceitam fazer tudo dentro de uma mesma ação. Eu entendo isso, porque o grande mal do direito é o recorte e cola. E eu falei isso já para vocês outras vezes. Esse é o mal que todos nós cometemos. Na própria matéria do dano moral, que tem relação com o que eu estou falando hoje, e tem relação com o que eu falei da última vez que estive aqui, em que eu falei aí do mero aborrecimento, e esse é um tema que mudou, porque a tese do desvio produtivo, que é do Marcos de Saúne daqui, conquistou o Brasil inteiro. Aliás, hoje ele não está aqui, mas eu queria prestar uma homenagem, porque o Marcos de Saúne, a história dele, lembra muito a história de um jurista alemão chamado Hermann Staub, que era um advogado modesto do interior da Alemanha, pouco reconhecido lá na cidade dele, né? E que desenvolveu uma tese que ficou conhecida no mundo inteiro, que é a tese da violação positiva do contrato. A tese do Marcos de Saúne, que não é um trabalho acadêmico, já conquistou o Brasil inteiro. E é de alguém aqui, um advogado local, que tem que ser reconhecido. Às vezes é bom que alguém de fora venha dizer isso, porque às vezes a gente não reconhece quem está do nosso lado e acaba reconhecendo quem está mais distante. Então essa tese tem que ser reconhecida. Por quê? Porque essa tese acaba sendo um contraponto daquilo que os senhores geralmente encontram como desafio, quer dizer que o dano moral não está presente porque houve mero aborrecimento. Aliás, eu gosto sempre de falar desse tema. Na próxima segunda-feira, de manhã, eu vou dar um curso para os juízes aqui na EMES, justamente sobre essa questão do dano moral. Porque eu escolho falar desse tema, para ver se muda um pouco a consciência. Porque, infelizmente,
o dano moral tem sido muito maltratado. Quase tudo virou mero aborrecimento. Então nós saímos da indústria do dano moral e fomos para a indústria do mero aborrecimento. E nada que a pessoa sente tem valor. Até porque os valores indenizatórios no nosso país, infelizmente, são piada. Desculpa voltar a esse tema, porque esse tema eu já falei ano passado, mas eu tenho que passar por ele, porque esse tema também tem relação com a responsabilidade civil no direito de família. Mas voltando ao que eu disse, da questão do recorte e cola, isso vai demorar um tempo para quebrar, e os senhores têm que recorrer, eventualmente, se uma decisão estiver equivocada. Tem que recorrer para o tribunal e recorrer para o STJ. Eu que tenho acompanhado aí as questões jurisprudenciais em todo o direito privado para atualizar os livros, eles têm mudado muitas as questões. Acabou de mudar agora na segunda sessão do STJ, a questão da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, no regime da separação obrigatória de bens, a necessidade de prova do esforço comum para a comunicação dos bens. STJ acabou de decidir esse ano que o prazo prescricional na responsabilidade contratual é 10 anos, que era algo que existia muita divergência entre terceira e quarta turma. Então esse é o papel do advogado, é mudar aquilo que eventualmente esteja equivocado. E me parece que o que o novo CPC traz como premissa é você entrar com a ação do divórcio e formular pedidos cumulados, inclusive o pedido de indenização. Continuando ainda na questão da responsabilidade civil dos cônjuges, existem duas outras dificuldades que podem surgir. Primeira dificuldade, a mera infidelidade conjugal, a mera traição, eu não sei qual é o termo que os senhores usam aqui, chifre, corno, fear of the dark, não sei se existe uma outra expressão mais carinhosa, se bem que isso nunca é carinhoso. Doutora, existe alguma outra expressão que se utiliza? Mas é chifre mesmo. Isso. O simples fato de existir uma traição enseja uma ação de indenização por ato ilícito, posição que prevalece hoje na jurisprudência e na doutrina, apesar de algumas resistências raivosas de alguns juristas, que talvez tenham tomado um fear of the dark na cabeça, é que não cabe por si só indenização por quebra da fidelidade. Até porque o ato ilícito, ele exige dois requisitos: o dano evento, que é a quebra do dever jurídico, e no caso a quebra do dever jurídico, e o dano resultado, que é a consequência no caso concreto. E isso hoje é pacificado, até porque existem vozes doutrinárias que dizem que ser traído ou trair é algo corriqueiro da vida do cidadão no Brasil. Haja sinceridade, né? A única questão é que a gente não assume isso, né? Porque a gente tem um sangue quente e a gente acaba não assumindo, então a gente acaba se escondendo na hipocrisia. Eu lembro ano passado eu fui no Congresso Mundial de Direito de Família em Amsterdã, e eu fico fascinado quando eu vejo os professores dos países nórdicos falando, da Islândia, da Noruega, da Finlândia, da Dinamarca, porque para mim esses são os países que são países paradigmas, são países liberais em matéria de costume e intervencionistas em matéria de contratos, em matéria de mercado eles são intervencionistas, né? E isso, se ouvir o contrário, né, isso eles mesmos dizem, né? E aí uma professora da Islândia explicava que lá, por exemplo, na Islândia, há a possibilidade de cláusula de férias no casamento. Para quem não entendeu, pode ser o Vale Night, alguém disse aí. Agora a senhora vai rir bastante. Colocar uma cláusula no pacto antinupcial dizendo que se o casamento ou a união estável, que eles chamam lá de coabitação, entrar em crise, um ou os dois podem se afastar por um tempo, podem ter experiências sexuais por um tempo e podem voltar ao relacionamento depois desse prazo de reflexão, que nada mais é do que um prazo of fear of the dark. Os senhores acham que juridicamente ou na prática isso seria viável no Brasil? Não.
Alguém aqui colocaria uma cláusula nesse sentido no contrato de convivência ou no pacto antinupcial? Não. Aliás, no Brasil, isso num pacto antinupcial não é possível, porque o primeiro dever da união, do casamento é a fidelidade. Na união estável é até debatível essa possibilidade, porque o primeiro dever da união estável é lealdade. E você pode ser leal sem ser fiel, inclusive informando que vai Fear of the Dark. Então, já há essa possibilidade, essa discussão, ao contrário, em um momento que no Brasil se fecha o sistema para tutelar a monogamia. O CNJ acabou de dizer também que não é possível fazer escritura de união poliafetiva nos tabelionatos. E como eu disse aqui para vocês, eu sou mais contratualista e mais autor de responsabilidade civil do que de direito de família. Muito simples, se o direito de família não quer esse tipo de relação e não é possível, o direito contratual quer. Basta você fazer um contrato, são 3 solteiros, esse homem com 2 mulheres, ou essa mulher com 2 homens, ou um quadradinho, 2 homens e 2 mulheres, você fazer um contrato de constituição de sociedade entre eles, uma sociedade de participação econômica, para administração de bens. Aí você faz promessa de doação de alimentos entre eles, faz previdência privada pela pessoa jurídica, faz testamento entre eles em minutas separadas, faz seguro de saúde pela pessoa jurídica, porque é claro, o representante da pessoa jurídica vai chegar no plano de saúde, na empresa de previdência, e vai falar: olha, eu quero fazer essa previdência privada para os 4. Vocês acham que a empresa vai perguntar? Mas o que vocês têm entre si? Aí eventualmente vem a resposta: nós temos uma união poliafetiva. Os senhores imaginam o corretor do plano de saúde falar assim: sangue de Jesus tem poder, eu não vou fazer o contrato? É claro que ele vai dizer: show me the money. Então, senhores, se o direito de família não quer, se não é possível fazer isso nem por escritura pública, se faz por instrumento particular. Reconhece uma sociedade de fato, e tudo começa na sociedade de fato até chegar no direito de família. Mas voltando ao cerne principal, mera quebra do dever de fidelidade não gera responsabilidade civil. Vamos complicando. E se for numa cidade do interior, o sujeito traiu a mulher com a melhor amiga dela? Isso gera responsabilidade civil? Toda a cidade ficou sabendo. Isso gera responsabilidade civil? A posição jurisprudencial é ainda que não. Se eventualmente houver, além da traição, uma família paralela, a mulher descobre que o marido tem uma família paralela, isso gera responsabilidade civil? Olha que dificuldade, o filho vai ser o dano. O filho havido fora do casamento é o dano, é o causador do dano. Lembra um pouco aquele caso das pílulas de farinha, né? Que as mulheres tomaram lá o microvilar sem o composto ativo, engravidaram, entraram com a ação e foram indenizadas. E aí surgiu uma discussão, uma tese interessante, né? Que é a chamada tese do evento abençoado. Evento abençoado não causa dano, e o filho é uma bênção. Esse é o argumento utilizado pela empresa farmacêutica. E no final das contas, imaginem só a senhora que depois nasce o filho, descobre que a mãe recebeu uma indenização e pergunta para a mãe: mãe, por que a senhora recebeu uma indenização? E ela diz: porque você nasceu, desgraçado. É algo difícil. E no final das contas, o que foi dito pelo STJ é que cabe indenização no caso das pílulas de farinha, porque haveria uma frustração ao planejamento da mulher que pretende não se engravidar. Voltando na questão do filho e da família paralela, a jurisprudência majoritária hoje no Brasil entende que continua não sendo possível pleitear a indenização nesse caso, o que esbarra nessa discussão de que o dano é a outra família que a pessoa tem. Vamos complicar mais ainda. O sujeito trai a mulher, tem um relacionamento paralelo e transmite uma DST para a esposa.
transmite AIDS para a esposa. Cabe a ação de responsabilidade civil? Como é que eu vou dizer num caso desse que a culpa não vai ser analisada? Porque a culpa é a mesma. É a culpa que vai ser utilizada para dissolver a união nesse caso e para imputar a responsabilidade civil. Aliás, culpa grave, a indenização tem que ser exemplar. E os senhores encontram indenizações máximas no Brasil, num caso como esse que eu citei, de R$50 mil. Ou ainda, o marido trai a esposa e comete violência doméstica. Cabe indenização sem dúvida, porque aí nós temos o dano resultado. Ou o marido trai a mulher, e isso também pode ser o oposto, ela é traída e um se vinga. Faz aquilo que se chama de revenge porn. Vai lá, filma aquela cena de traição, como aconteceu no caso do gordinho da Saveiro, não sei se os senhores se lembram. A senhora se lembra desse caso? Da Fabiola? Lembra, Fernando? Que ela dizia que ia fazer a unha e ia para o motel. E ali quem estava mais revoltado era o amigo, parecia que tinha alguma coisa entre eles, lembra disso? Isso é o chamado revenge porn. Aliás, eu escrevi um texto na minha coluna do Migalhos sobre isso, gerou uma baita repercussão, né? Porque eu escrevi um texto que é justamente a história de mandar, é algo da moda da geração nova. Se a senhora não entendeu, eu posso explicar, que é mandar nudes para o colega. As pessoas da geração mais nova, da mais antiga também, mas da mais nova especialmente, manda nudes para o outro. E a jurisprudência acaba dizendo que isso é caso hoje de culpa exclusiva da vítima. E eu já ouvi pessoas mais novas dizendo, não, isso não é culpa exclusiva da vítima, tem que ser pelo menos culpa concorrente, porque quando você manda um nude, você confia naquela pessoa, é uma espécie de contrato com ela, que não pode ser quebrado. Então não há culpa da vítima, a culpa é só daquele que postou. E não há só de quem postou, de quem compartilhou, de quem administra grupo no WhatsApp. E tem a questão do revenge porn, de fazer o videozinho e colocar num canal que está na internet. Eu não sei se a senhora conhece, o mais famoso é o Xvideos, não sei se a senhora... Senhores, desculpa, eu tenho que falar didaticamente sobre esse site, porque os julgados já falam desse site. Sim, já existem vários julgados estaduais falando do revenge porn e falando desse site Xvideos, porque geralmente o material vai para lá. E com hashtag caiu na net. Senhores, vocês eventualmente tiverem alguém que procurarem no escritório, vocês vão ter que fazer busca lá. Sim. E como é que vocês vão encontrar o vídeo do cliente ou da cliente que está lá? Hashtag caiu na net. Qual é o valor de indenização que se tem atribuído nesses casos de revenge porn? Quanto os senhores acham? No máximo R$20 mil. E geralmente se utiliza também a concausalidade, porque se atribui culpa concorrente da vítima, porque ela acabou contribuindo para o evento danoso. Eu tenho um ex-aluno que foi fazer pós comigo, um advogado muito famoso em São Paulo, né? O Dr. Ivo, que ele falou assim para mim, eu estou fazendo essa pós porque eu quero me especializar em responsabilidade civil no direito de família. E aí ele começou a advogar e viu que as indenizações eram tão pequenas que ele acabou abortando essa atuação, porque é uma constatação. 10 minutos. Ainda tem bastante tempo. Agora a senhora me avise quando faltar 5, por favor, tá? Muito bem. Mas voltando, senhores, essas questões de revenge porn foram parar na jurisprudência e sem dúvida são casos, não sei se alguém aqui já teve algum caso sobre revenge porn, que em breve os clientes vão bater lá na porta do escritório de vocês para tutelas inibitórias, tutelas antecipadas, tutelas de urgência para tirar o conteúdo, acumuladas essas tutelas também com reparação civil.
Bom, lembra, eu estava comentando com vocês a primeira dificuldade a respeito da responsabilidade civil nas relações horizontais, que é justamente a verificação da culpa. A segunda dificuldade é saber se o cúmplice da traição, vocês sabem quem ele é, o Big Richard, se o cúmplice da traição, ou cúmplice do adultério, alguns até gostam de utilizar a expressão adultério, eu não tenho utilizado, porque literalmente adultério significa romper o leito com penetração. E existem vários casos de infidelidade que não são no leito e não são com penetração. Então, isso é sério, é melhor utilizar o termo infidelidade. Até porque hoje tem gente que cogita até infidelidade virtual, sem nenhum contato físico, que é um outro tema de debate que eu não tenho mais tempo para falar. Mas será que haveria a responsabilidade civil do chamado terceiro cúmplice? O cúmplice do adultério? Existem decisões estaduais reconhecendo que sim, a solidariedade daquele que trai, junto com um cônjuge dentro de uma relação conjugal ou dentro de uma união estável. A posição majoritária que prevalece no STJ é que não há responsabilidade civil do terceiro cúmplice, porque ele não tem o dever de fidelidade em relação ao traído. Se ele tivesse o dever de fidelidade, seria o caso de se reconhecer a responsabilidade solidária. Então falta o primeiro elemento do ato ilícito, que é o dano-evento, que é a quebra do dever jurídico, que no caso não há. Eu às vezes ouço algumas pessoas defendendo a contratualização do direito de família, e na verdade se a gente contratualizar o direito de família, muda essa perspectiva. Porque hoje nos contratos se tem uma teoria que é a chamada teoria do terceiro cúmplice, que é uma consequência da chamada função social do contrato na eficácia externa, que se for aplicada dentro, o professor Luciano lembra porque foi tema da dissertação de mestrado dele, se for aplicada essa tese dentro do casamento, e se o casamento for um contrato, realmente como alguns defendem, muda essa jurisprudência, porque aí o terceiro cúmplice, que desrespeita a função social do contrato, vai acabar respondendo perante aquele que foi prejudicado na relação. Percebam como a moralidade contratual hoje é muito maior do que a moralidade que existe dentro do direito de família. Bom, indo para as chamadas relações verticais, relações entre pais e filhos, como eu disse a vocês, relações essas que estão acentuadas, especialmente com o reconhecimento da chamada multiparentalidade, da parentalidade socioafetiva. Eu não vou falar aqui sobre o tema da alienação parental, porque eu acho esse tema muito complicado, e vou ser muito sincero para vocês, eu acho essa lei muito complicada. Não acho que ela precisa ser revogada como surgiu essa semana, um projeto de lei para revogar, mas ela precisa ser ao menos aperfeiçoada. E me parece que se foi criada uma armadilha, porque eu conheço um pouco de bastidor, como alguns que estão aqui, de processo legislativo. O mesmo grupo que lutou por trás, mas claro, com outros grupos envolvidos, pela lei da alienação parental e emplacou essa lei, lutou depois com a mudança da guarda, que na verdade não tem nada de guarda compartilhada, é guarda alternada e obrigatória. E aí criou-se uma armadilha, especialmente para as mulheres. Porque vem o argumento da alienação parental, de que há uma acusação falsa de alienação parental, muito obrigado, para justamente amparar a tese de que há uma guarda alternada, que não tem nada de guarda compartilhada, porque o que esses movimentos querem é o quê? Que a criança fique 6 meses com o pai e 6 meses com a mãe. Com o devido respeito. Eu já li tudo o que diz que isso não é prejudicial ao filho menor, especialmente à criança, os textos europeus, os textos americanos, e ainda não fui convencido disso. Me esforcei para ser convencido. Eu ainda continuo pensando que o filho precisa ter uma base de morada. E na guarda compartilhada não é o filho que se movimenta, são os genitores que se movimentam.
Então parece que foi algo já pré-montado. Colocaram essa lei para vir a falsa acusação, para depois emplacar a guarda alternada e chegar nos alimentos. Porque se a guarda é alternada, não há necessidade de pagar alimentos. Enquanto o filho estiver com a mãe, será sustentado pela mãe. Enquanto o filho estiver com o pai, será sustentado pelo pai. Com devido respeito, essa é uma armadilha. Eu sei, toda vez que eu publico textos criticando essa lei sobre a guarda alternada, que é chamada de guarda compartilhada, eu sou atacado na internet por esse grupo, mas é claro que eu não recuo, eu continuo fazendo essa crítica. E não sei, aqueles que são especialistas, a doutora Flávia pode até eventualmente confirmar, essa realidade que nós temos hoje com essa combinação aumentou, tornou essas disputas de guarda um terreno ainda muito mais hostil do que ele era. E essa realidade precisa ser aperfeiçoada. Até porque não se sabe que guarda é, e não se sabe se ela é obrigatória ou não. Se não houver, por exemplo, uma mínima convivência entre os genitores, não se sabe se ela é obrigatória ou não. Existem decisões do STJ com o mesmo relator em contradição, dizendo que se não houver mínima convivência pacífica entre os genitores, a guarda compartilhada ou alternada, sei lá, o que é aquilo é possível, e julgados entendendo que não é possível. E essa é uma realidade, lei fraca, lei confusa, insegurança, instabilidade, jurisprudência não dizendo o que se espera. Esse é um campo que, na minha opinião, a gente precisa efetivamente rever. Para terminar a minha exposição, uma outra hipótese em que se debate a responsabilidade civil nas relações de parentalidade, as chamadas relações verticais, é o tema da responsabilidade civil por abandono afetivo. É outro tema difícil, outro tema espinhoso. E a pergunta inicialmente que se faz é: existe algum dispositivo que tenha previsão no sentido de que os pais devem criar e educar os filhos menores? Sim, está escrito no artigo 229 da Constituição. Os pais devem criar e educar os filhos menores, e os filhos menores devem cuidar dos pais na velhice. Inclusive nós podemos falar também de abandono filial ascendente, o filho que abandona o pai. Não só o abandono filial descendente, o pai que abandona o filho, ou a mãe que abandona o filho, que é muito raro de acontecer. Bom, o STJ, num primeiro momento, acabou dizendo, lá nos idos de 2005, num julgado que acaba rejeitando toda essa minha exposição de hoje, porque o voto de um dos ministros na época foi no sentido de que não haveria interação possível entre responsabilidade civil e direito de família. Isso é totalmente ultrapassado. O STJ entendeu que não haveria ato ilícito, porque o pai não tem o dever de amar o filho. Houve uma confusão entre amar e dar afeto. Não são a mesma coisa. Afeto significa interação entre pessoas. O afeto pode ser positivo, cujo exemplo é o amor, ou o afeto pode ser negativo, cujo exemplo é o ódio. Relações de pais e filhos são relações afetivas positivas e negativas. O meu pai da Fernanda, ele faleceu em 2011. O que eu tenho mais saudade do meu pai é de brigar com ele, de discutir com ele. É o que eu tenho mais saudade dele. É mais saudade do afeto negativo do que propriamente do afeto positivo. Então houve uma confusão nesse primeiro julgado entre amar e dar afeto. E aí veio um outro caso que foi julgado pelo STJ em 2014, 2015, na terceira turma, a relatora ministra Nancy Andrighi, em que ela cunhou uma frase que explicou muito bem essa situação, chamado caso Luciano e Souza. Amar é faculdade, cuidar é dever jurídico. Se não há o cuidado, e se a falta de cuidado, isso é muito importante, causar dano, lembra do dano resultado, caberá indenização. E esse foi um caso de indenização exemplar